Seja bem-vindo a mais uma entrevista da AS Sport Legacy Channel no canal Vivências de Esporte. Hoje eu tenho ao meu lado Adriano de Souza, Edno de Souza e José Luiz Barbosa, o grande Zequinha Barbosa. E hoje no nosso programa temos o grande Reinaldo Santana. Boa noite. Mas antes de iniciarmos o programa, não se esqueça, já larga aqui nos comentários suas dúvidas, suas questões, quem você quer ver aqui no programa. Não deixe de seguir nossas redes sociais e, claro, se inscreva no canal, que faz total diferença, faz com que esse conteúdo chegue cada vez mais para frente para as pessoas. Afinal, o nosso intuito é crescer, fomentar e desenvolver o esporte e a cultura dentro da educação, e você, meu amigo, você, minha amiga, é peça fundamental nesse desenvolvimento. Então, iniciando às 8 horas em ponto. Boa noite, Reinaldo. Reinaldo, para a gente não demorar muito, né? Já ir direto ao ponto. Para muitos que passaram por aqui, boa parte acha muito difícil falar sobre si próprio, né? Sobre quem é você, né? E como nós entendemos que isso é muito importante e sempre procuramos saber, então, qual é a tua visão sobre você mesmo. Então, nós gostaríamos de saber quem é Reinaldo Santana. Bom, falar de Reinaldo Santana, né? Eu sou um homem negro, oriundo da classe média negra dos anos 70, morador da Zona Oeste do Rio de Janeiro, desde que nasci, e fui tocado muito cedo por duas vertentes de trabalho, né? Por duas vertentes que mexeram muito. O esporte, porque meu pai e minha mãe eram atletas, né? O meu pai foi uma figura pública do esporte, né? Ele era o falecido Pai Santana do Vasco, e isso mexeu muito, porque eu convivia dentro do clube. E minha mãe foi jogadora de basquete, né? Foi daquele time feminino dos anos, final dos anos 50, de 59, e ela também dava muita força, mesmo não estando mais na seara do esporte, mas dava muita força que fizesse esporte. Aos 11 anos, eu fui tocado pela minha profissão que eu sou até hoje, né? Pelas artes, pelo teatro. E foi ali que muda tudo, né? Que você consegue ver o mundo à tua volta, né? Você consegue se redescobrir, e que você pode fazer uma transformação no mundo ao teu redor. E eu sempre caminhei aos dois mundos, né? Eu fui diretor técnico da Federação de Atletismo do Rio, quando o Zequinha ainda competia, né? Pela Bradesco, né? Naquela época era Bradesco, Sul América, depois Bradesco, e aí eu era diretor técnico. O técnico dele era o Esdras Cavaleiro, esse grupo. Depois fui chefe de delegação, né, no Troféu Brasil, né, de 86, 87, eu acho, por aí. E fui para o Sul-Americano como diretor técnico Depois fui técnico de futebol, né, árbitro, técnico de futebol. O esporte caminhou muito por essa seara, e eu fui crescendo dentro da questão da formação, né, de artista, né. Eu fiz o curso de cinema, sou diretor de cinema, sou diretor de teatro, fiz Unirio e fiz história também, o que me levou para um outro lado, que é a antropologia. Assim. Você acaba sendo multiprofissional, né? Você acaba indo por vários caminhos. O jovem negro da minha geração,
ainda um pouquinho antes das cotas, porque eu fui do grupo que trabalhou a existência da cota, então surgiu antes. Então nós tínhamos que ter várias profissões, vários caminhos e ser e justificar a nossa existência. O Zeca tinha uma frase, né, no atletismo, acho que o Zeca, eu estava no grupo do atletismo, assim, se você pode ser bom, então você seja melhor. Era a frase dos técnicos da época, né? Se você pode ser bom, você seja melhor. Paulo Amaral, Cláudio Coutinho, do futebol, né? Essa jogada toda. Então, eu fui jogador de futebol também, né? Fui jogador de futebol, fui atleta do atletismo, fui pelo Botafogo. Minha técnica era a Sônia Rissetti. E eu cheguei a fazer, na época, o pentátulo da idade, acho que era infanto. Depois eu comecei a treinar outras modalidades para cima, mas aí eu fiquei mesmo, eu fui pro futebol, basquete, comecei a rodar mesmo o esporte por esse caminho. Fui para a parte administrativa do esporte, né? Fui técnico e árbitro de atletismo também, tenho formação de árbitro de atletismo, e foi esse bolo. Então eu digo que eu sou produto do meio, né? Eu sou valonista, né? Eu sou Henri Vallon, sou freiriano, então eu acho que o meio me move muito essa transformação. Então, a minha formação ser muito facetada, ela me dá muita coisa, né? Eu sou um professor universitário, dou aula na Santiago de Cabo Verde, na Metropolitana de Angola, hoje. Então, assim, também me leva a esse campo, né, de discutir a arte no meio acadêmico e principalmente discutir na África, como salvaguarda de uma população que vem depois da guerra, né, depois da descolonização, da guerra civil, e você discutir isso, essa reconstrução africana, e fora da colonização, que a África hoje discute a colonização brasileira da imagem. A novela brasileira colonizou uma população africana que hoje a universidade discute como descolonizar esse olhar. Bom, é um pouco disso, e eu acho que isso a gente vai no caminho, né, falando dessa descolonização do olhar, bem freirianamente, né, falar disso, né. Bom, Reinaldo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. O motivo da gente ter criado esse canal lá em 2021, trazendo várias dúvidas, esse ano trazendo algumas soluções e trazendo pessoas que apontem até essas soluções, é justamente para a gente criar uma massa crítica e conseguir engajar nossos pilares. Até por isso nossa hashtag é esporte e cultura na educação. Eu gostaria de saber de você o consciente você e todos os seus amigos, sejam produtores, atores, gestores culturais, eles sabem da importância e da prática esportiva e também da cultural para o melhor desenvolvimento humano. Eu vou te dizer uma coisa, assim, na minha geração, nós fizemos um curso em Cuba, que era o teatro físico, dado pelo Rolando Hernandes e junto de um centro de formação cubano. E se discutia muito sobre o aspecto físico para o ator, né? Porque às vezes você entra numa jornada de ensaiar 6 meses um espetáculo, falando no teatro em si, né? Ensaiar 6 meses um espetáculo e aí você chega no final com o teu físico debilitado, né? Com o seu olhar. E o teatro trabalha igual o futebol, igual o atletismo. A gente treina, muitas das vezes 6 horas de ensaio, 7, 8, 9, para fazer a apresentação de um espetáculo que dura 45 minutos depois como resultado final. Mas isso aí, você treina 3 meses, 6 horas de ensaio, criação. Então, às vezes, aquele momento final, se a pessoa não está preparada, ela não consegue criar, não consegue cantar, não consegue dançar, porque o ensaio é pior do que a apresentação. A apresentação são 45 minutos, 1 hora e meia, mas o resto é debilitação mesmo. E os cubanos falam muito sobre isso no teatro físico. Preparar-se para que você chegue no último ensaio, que é aquele momento que a peça pegou no ator naquele dia, e você não está debilitado, morto, cansado. Então você tem que
tem que fazer essa dosagem como um meio fundista ou um fundista, né? Você tem que ir se preparando, senão não rola. Bom, Reinaldo, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. É uma grande satisfação tê-lo aqui, dialogando e trazendo toda essa bagagem, essa experiência conosco. E se as artes, a gente pode dizer que é o espectro onde cada indivíduo manifesta o seu estado de espírito, vários estudos na área da neurociência já apontaram o quão importante é a prática, tanto esportiva quanto a cultural, para o melhor desenvolvimento de seres humanos, e você está só corroborando com essa visão aí do teatro cubano. Na tua visão, o que falta para o nosso país ser mais consumidor de artes em geral e de outros esportes além do futebol? Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, e aí é uma visão mesmo do cinema, de tudo isso. Eu acho que o Brasil precisa ter uma consciência do seu produto. O Carnaval é a maior ópera pública do planeta. Nós já colocamos mais públicos nos nossos carnavais Rio e São Paulo do que toda a trajetória de mais de 600 anos da ópera mundial. Já usamos mais atores, mais cenógrafos, mais músicos do que toda a história da ópera mundial. Somos, vamos imaginar, 20 escolas com 1.000 ritmistas, 500 a 1.000 ritmistas cada uma. São mais músicos do que qualquer orquestra. Só uma escola já comeu toda uma ópera feita nos melhores teatros aí. Mas será que a gente consegue entender o carnaval como uma ópera, né? Porque, assim, a visão que se tem da ópera é aquele negócio fechado no teatro, aquela coisa toda... Coisa elitizada, né? Elitizada, ali, quadrada, fechada, e o carnaval é uma coisa... Sim, daqui a 100 anos o carnaval não vai ser isso, né? Daqui a 200 anos. A ópera começou no meio da rua, né? Ela começou popular, era dos pobres. Pobre que não conseguia interpretar um texto, cantava. E aí a ópera era isso. O teatro, ele começou nos guetos, nos ciganos. Então, assim, tudo que vai para a elite, primeiro tem uma passagem no popular. Quem tem mais idade um pouquinho, entende das grandes sociedades, né, carnavalescas do Rio, que eram os cursos, aquela história toda que foi morrendo, né? Se socializou tanto que o pobre não ia, o preto não ia, e o troço morreu. Aí agora, o carnaval, daqui a 100 anos, ele vai ser outra coisa. Assim como o Maracanã já é outra coisa. O estádio do Corinthians é outra coisa, não é mais aquele estádio de futebol que você pulava, gritava, andava sem camisa. Tira a camisa dentro do estádio de futebol para você ver. As pessoas te olham torto, eles acham que estão num teatro lá e tal. Aí tinha naquela época, né, você não gostava do juiz, mijava no copinho e jogava no juiz. Aquela história do copo de xixi. Aí tinha essa história, o estádio deixou de ser o estádio. Eu acho impossível acontecer uma coisa que eu vi o Zequinha, eu era diretor técnico, estava fazendo o mapa, o Zequinha correndo os 800 no Célio de Barros, um estádio que não existe mais. No Rio de Janeiro, ele vindo da Olimpíada de 86. 84. E as pessoas... Hã? 84. 84, desculpa, 84. E as pessoas, assim, da Mangueira, a bateria da Mangueira, quando o Zequinha despontou, a bateria tocando no estádio de atletismo lá, porque os caras descobriram que o Zequinha ia correr com o Joaquim Cruz. Aí eles imaginaram que ia ter, parece que ia ter luta de boxe, né? Zequinha versus Joaquim Cruz. Aí entram os dois correndo na curva, a imagem não sai da cabeça, não sei se o Zequinha tem essa imagem, a bateria da Mangueira tocando na arquibancada, e os dois parece que eram... A competição realmente foi em 86, né? Como você falou de Olimpíada, porque não tem Olimpíada em 86, tem Olimpíada foi em 84. O que aconteceu, de fato, foi em 86. Foi em 86, vocês dois correndo junto assim, correndo, a bateria... Aí o pessoal virou assim... Aí o pessoal da Mangueira viraram para mim assim, ô diretor, já acabou? Eles não vão fazer mais nada, não?
Eu disse assim, não, eles correram a prova. Aí os caras, poxa! Aí foi que o Zequinho e o Joaquim foram lá, receberam os meninos da Mangueira e tal. Depois daquele momento, a Mangueira monta uma maior equipe de atletismo. Montou o centro ali. E foi assim, numa corrida, eles foram assistir uma corrida com o Ivo Meirelles e tocaram, né? Eles acharam que era igual futebol. Brasil, né? Troféu Brasil no Rio de Janeiro, 86. Isso. Aí eles acharam que era igual futebol, né? Fazer aquela torcidona, assim, os dois quando viraram assim aquela curva, uma imagem que nesse dia eu não estava com uma câmera. Se eu tivesse uma câmera seria um dos vídeos mais antológicos, né? A Mangueira tocando, os dois correndo e parece que eles ganharam um turbo, né? Que eles correram os últimos 70, 80 metros a ritmo de bateria de escola de samba. Olha como é que a arte intervém no esporte. E o esporte intervém na arte. Essa ligação. Toda essa manifestação afrodescendente do tambor, e eu tenho um artigo que se chama No Caminho do Boi e do Tambor, toda boiada na África tem um garoto tocando tambor. E esse tambor que ele toca é o maracatu, que é o passo do rei. O maracatu é o passo do rei porque você se desloca de um lado para o outro. Eu estou indo para a África para trazer essa coisa, né? E como essa arte trabalha o corpo para você se deslocar muito tempo, com aquele toque e vai. E misteriosamente, quando você vai assistir uma corrida, o atletismo no Rio teve muito essa influência das escolas de samba. Os caras não tocam samba, eles tocam. Isso no atleta, o cara que está na pista, aí pode ser um depoimento até do Zeca. Eu acho que aquilo mexe com o coração dele, que eu de fora mexe, imagina como o cara lá dentro correndo, esse som, e o estádio do Célio de Barros batia o som no Maracanã e voltava para dentro da pista, criava aquela dissonância, assim, criava aquele ambiente maravilhoso. E eu acho assim, que se nós entendermos que nós temos o maior movimento cultural do planeta, porque você pegou os povos africanos bantus, os povos sudaneses e trouxeram para cá, para o Brasil. Então você trouxe uma diversidade de todo o continente africano para o Brasil. Você tinha mais de 180 nações indígenas que produziam sons percutivos, sopro, e tinha algum tipo de corda, né, que eles produziam. Junto com as cordas africanas, sopro e percussão. Isso tudo, é claro, você não pode tirar o dedo do europeu ali. Junto com o europeu, que foi engolido, mas ele se tirou muita coisa. Nós temos os violonistas negros, são fantásticos. Você tem os indígenas, quando você olha, está tocando uma flauta transversa germânica fantástica. Então, assim, esse lugar, que eu vou chegar no que o Edmund fala, né? Desse lugar, dessa cultura, porque ela vibra dentro de nós. O que falta hoje é tirar a marginalização. Porque quando eu olho para essa cultura, eu vejo preto, eu vejo que nem a escola aqui do Rio, a Unidos da Tijuca, que homenageou o Guaraná, eu vejo os indígenas adaptados completamente com toque. Eles botaram lá um tambor indígena, foi fantástico. Eu acho que assim, se tirar a marginalização, nossas obras vão construir o próximo milênio cultural do planeta. Vamos lá, senão eu como todo o bloco. Bom, Reinaldo, primeiro eu queria te agradecer. Você conversando comigo, você fez eu voltar no tempo com muito respeito, né? Eu tenho que falar isso aí, eu me recordo de tudo isso. Tocando, foi muito interessante isso mesmo. O pessoal tocando, samba, aquela coisa toda. E realmente, você foi lembrar que é engraçado, você termina, chega, você olha e vê o samba. Foi até diferente, a gente, né? Tivemos que voltar. E até era uma coisa que não é comum, porque o Célio de Barro, ele por ser um estádio que não é fechado com
como é que fala assim, por todo o circulador, por toda a arquibancada, só tem uma parte. Então, naquele espetáculo que eles estavam no meio né, tocando ali no meio, né? Então, a gente, por reverência, por agradecimento, a gente voltou para poder. Essa foi a nossa volta olímpica, voltou até lá o pessoal para agradecer. Vocês atrasaram 1 hora a competição. Eu estava na direção técnica da competição, tá bom? Dessa parte eu não me recordo, mas eu queria agradecer porque é realmente esse momento. Até porque quando tinha o Troféu Brasil em São Paulo, hoje, falando muito bem aqui, nós, negros pretos, né, do atletismo, sempre levava o samba, o próprio Camilo, o pessoal do Rio de Janeiro vinha, tocava um samba, era coisa normal, aí todo mundo era atenta, para fulano, porque agora você vai correr. Aí o outro vinha, pegava na timba, pegava no surdo, o outro pegava no agogô e tal, porque ele ia correr. O Mário Sérgio, grande amigo meu, deslargava do cavaco porque ele tinha que fazer o salto de altura. Mas nesse dia em particular, que levou, foi interessante, né? Porque se tinha algo feito desse jeito. Mas eu não vou transcorrer aqui, porque eu preciso tirar o meu pé da sua marmita para a gente poder correr e seguir para frente. Mas muito bem lembrado, fiquei aqui na cabeça. Bom, Reinaldo, primeiro eu queria agradecer você estar aqui e muito obrigado por essa sua gentileza. O esporte e a cultura permitiram que todos nós estivéssemos aqui reunidos hoje. Cada um na sua modalidade, e você, como ator, diretor de cinema, teatro, gestor do grupo, entrou, né, por uma porta. Por essa razão, eu tenho aqui algumas perguntas a fazer para você. Tá? Primeira pergunta é: o que te levou a escolher e quando você entendeu que teu caminho era dentro das artes? Segunda pergunta: qual foi a característica que te levou a atuar mais como diretor que como ator? Terceiro, que características naturais um diretor destacado como você precisa ter? Se você quiser a primeira pergunta, o que te levou a escolher, né? E quando você entendeu que teu caminho era dentro das artes? Bom, assim, o que me levou a fazer teatro mesmo foi... eu era um aluno da escola pública, né? E já lia muito, e tinha um grupo de teatro de alunos mais velhos. E ali iam pessoas mais interessantes para conversar. E eu comecei daquele cara que senta lá atrás, né? Começa a olhar e tal. E aí, assim, isso durou uma semana, né? Olhando, né? Até que eu resolvi entrar. E a questão da... Eu já pensava nessa coisa de mudar as coisas, o status quo das coisas. Recriar. Eu já escrevia pequenas histórias. Então, eu entrei e comecei a atuar ali, né? E num grupo de teatro da escola municipal, que na época se chamava Antônio de Oliveira Salazar, hoje 25 de abril, né? Revolução dos Cravos, graças a Deus, hoje, né? Revolução dos Cravos, porque era o nome do ditador, Salazar, e aí Brizola mudou para 25 de abril. E esse lugar, eu conheci um diretor, Alfredo Bechara, que era o professor, e eu fui descobrindo, né, várias coisas, né, vários espaços como ator. E como eu estava no início do antigo ginásio, né, eu fui percorrendo o processo de ator. Mas, já respondendo a segunda, né, o que me levou a virar diretor, né? Naquele momento eu já questionava a condução. Porque como eu via muitos filmes clássicos, naquela época tinha os filmes clássicos que passavam na TV às segundas-feiras, né? Eu já tinha uma visão do clássico, eu não via só novela, via muito poucas novelas. Eu sempre vi os filmes, ia ao cinema, eu ia assistir Romeu e Julieta, eu ia assistir Amacor, de Fellini, e o pessoal, assim, eu tinha muito poucos amigos da minha idade que iam ao cinema comigo. Assim, eu ia muito os filmes de artes, e aí eu comecei a ter um outro olhar. E descobrindo que eu era um ator meio canastrão, né? Assim, porque, na realidade, quando você tem o domínio da tua cena, você sabe exatamente o que fazer ali para agradar, aquilo ali para não agradar. E isso foi um pouco o que aconteceu comigo. Eu fui descobrindo, aplicando em mim alguns métodos e alguns olhares, e aí eu fui descobrindo que eu estava numa condição, até o momento
que o próprio Alfredo virou para mim e disse assim, por que você não conduz isso aqui? Eu falei assim, não, mas você não conduz. E aí eu fui naquele dia e conduzi a minha primeira cena. E eu estava com 14 para 15 anos. Eu conduzi a minha primeira cena. E ali eu comecei a buscar outros caminhos, ver outras coisas, Boal voltando para o Brasil, Plínio Marcos vinha ao Rio, e aí eu conheci Abdias do Nascimento e Zósimo Bulbul. E aí, meu irmão, mudou toda a cabeça, que eu vi negros exercendo poder de liderança dentro de uma cena, né? Então, você começa aquilo ali para você te valora, né? Você sobe. É como a garotada hoje negra vê um Lázaro dirigindo. Então, assim, você sobe. Essa semana eu estava na igreja de São Jorge, né? E aí um garoto me perguntou, um garoto negro da comunidade lá de São Jorge, eu fui fazer a luz, que é uma coisa que eu faço de livre espontânea vontade, eu vou lá, monto a iluminação do grupo, entrou por uma porta e tal. Aí o garoto me perguntou se ele estava bem na cena. Eu disse, não, você está bem. Ah, mas você tem que falar para mim porque a pessoa que dirige aqui é branca e pode não saber dizer para um negro como está bem. Eu disse assim, não, você está bem, pode ficar tranquilo. Você tá... Aí você vê o quanto você é exemplo, né, para essa juventude, como é que você, o lugar que o Abdias e o Zósimo atuaram para mim, hoje eu atuo para outros jovens. E a importância, né, de você fazer escolhas como diretor. O Domingos de Oliveira, ele escreveu um texto, né, baseado numa coisa que o Truffaut, um diretor de cinema francês, falava. O diretor é o primeiro responsável da produção, porque ele diz sim e não, muitas das vezes ele não tem certeza do sim e não que ele diz. Só no resultado final da obra que ele vai ver. Então, o diretor tem que fazer escolhas. Um diretor, para alcançar sucesso, ele tem que ter escolhas, o Zequinha, porque, na realidade, a arte ela se move diferente do esporte. Quando o esporte você junta um time perfeito, né, como estão aí fazendo com o meu Botafogo, fazendo com os outros times brasileiros, com essa entrada de dinheiro que é para o leste europeu do esporte, entra para cá, eles estão fazendo times perfeitos. E botam na mão de pessoas com seu talento para conduzir. Mas na arte, você muitas das vezes tem que fazer o ator. O cara pode estar passando ali, o cara que varre, e aí você faz o cara. Eu tive uma oportunidade de trabalhar com uma atriz trans em Minas Gerais, que estava negra, que estava limpando o banheiro, e eu fui fazer uma seleção para dirigir um espetáculo na Inglaterra, e me deram 5 atores, né? E eu precisava de mais um, e a atriz que iria fazer o personagem não pôde ir, passou mal. Aí essa trans estava limpando o banheiro, porque ela era do grupo, estava lá e tal. E eu a vi ensaiando uma peça que eles iam fazer. Quando você vai ao banheiro, você escuta aquela voz, a pessoa fazendo. Aí eu perguntei, você é atriz? Sou, mas eu não fui escolhida para participar. Assim, por quê? Ah, não, porque não podia ser trans, não sei o quê. Aí eu levei ela para o local de ensaio e trabalhei com ela o resto do dia. E, assim, foi maravilhoso, né? Assim, e eu fui até aprovado para fazer essa direção, mas veio a pandemia, aí eu não fui para a Inglaterra. Mas, assim, parte do que eu digo, da minha aprovação para fazer esse trabalho, foi ter pego aquela trans ali, aquela mulher fantástica, uma atriz fantástica, trouxe ela para dentro do seio onde estava todo mundo e ela mudou o status da minha direção dentro do trabalho. Era uma cena de Cleópatra e Marco Antônio, eu botei ela para fazer Cleópatra. Com a dureza que a Cleópatra fala para Marco Antônio, que ele tinha que trabalhar o exército, era uma cena fantástica, ela conduz o exército romano,
E aí, assim, aquela trans ali mudando todo o texto do Shakespeare, né? Assim, acho que é um pouco isso. O diretor tem que ter esse lugar e essa coragem para ousar. Se não fizer, não rola, entendeu? Tá ok? Respondido aí, Zeca? Respondido, perfeito. Tem mais alguma aí de vocês aí? O Adriano, né? Não tem mais alguma, tem bastante. Tô brincando, tô brincando. Reinaldo, você é um historiador e tem muita experiência. E também foi premiado por vários prêmios importantes, como o Prêmio Mambembe, de 1989, Prêmio de Montagem Teatral 2010, Prêmio Mostra Rio-São Paulo de Teatro de Rua. Eu gostaria que você dissesse para a gente, respondesse algumas... São 3 questõezinhas, mas são rapidinhas, tá? O que é o coletivo do Motim, Movimento Teatro Infantil do Rio de Janeiro? Essa é uma questão. O que é o projeto Histórias de Iaiá? E a última questão é, se a cultura estivesse inserida dentro da escola como ela é aqui dentro dos Estados Unidos, em alguns países da Europa, como Rússia, Cuba, Japão, quantos artistas, produtores e diretores de ponta você acredita que o Brasil revelaria por ano? Bom, eu vou inverter a ordem, né? Eu vou falar um pouco da educação artística, né? Artes cênicas. Ok. Eu sou produto das artes cênicas, né? Assim, porque o Alfredo era um professor de artes cênicas, e quando eu me graduo na Unirio, vou dar aula de artes cênicas, entendeu? Então, assim, as artes cênicas, ela sempre faz isso, né? Ela transforma você vira um artista, mas você dá um retorno, em algum momento você consegue dar um retorno. É diferente da pessoa que escolhe fazer aquela escola artística ali sei, o tablado ou outro por aí. Você tem um olhar mais social, porque você sai de dentro da sociedade, você entende muito isso. A importância disso é porque você transformaria a escola em um local mais aprazível, um lugar mais doce, para que as pessoas pudessem conviver não só com artes cênicas, mas com música, com artes plásticas. E não ser essa positivismo, né? Essa escola positivista, formação de operário, e não tem nada contra o operário, mas aquele aluno que toca o sinal, vai para ali, toca o sinal, vai para lá, e ele teria um lugar de reflexão. E aí juntaria um pouco essa questão da filosofia e história, e eu acho que a gente tem uma revolução a fazer na educação brasileira, que é juntar as artes com as humanas. De novo, como foi lá no início dos anos 80, a cadeira de humana e arte estarem juntas para poder fazer um pouco mais essa amálgama de país. Porque através dessa arte e através da humanidade, do pensamento da humanidade, você pode mudar esse jovem. E, por fim, esse jovem pode virar um artista, e eu acho assim, nós temos hoje, vamos pensar numa turma de 100, 2 classes, de cada uma com 50. Você monta uma peça, você vai ter ali pelo menos uns 20 querendo participar. O jovem está muito... E hoje tem essa coisa do homem dançar, então está muito mais tranquilo essa coisa. E, assim, o Motim, né? O Motim foi um movimento de teatro infantil do Rio de Janeiro, quando o teatro para a infância era muito desrespeitado, né? Então nós juntamos todos os diretores que faziam teatro para a infância no Rio de Janeiro e discutimos a questão que chegava, você não tinha um camarim, você não podia mexer na luz, você ter um espetáculo, se passasse um pouquinho da hora, o dono do teatro fechava, mandava você cortar, tinham vários desrespeitos. E nós criamos o Motim. E descobrimos que fora do Brasil existia a ACITEG, Associação Internacional de Teatro para Infância e Juventude, na qual eu fiquei como diretor do Brasil na ACITEG Internacional 1 ano e meio. E essa discussão toda, que o primeiro momento para você fazer o indivíduo gostar da arte está na infância.
mas não é ver Três Porquinhos, não é ver essas coisas, He-Man versus Xuxa, né? Essas coisas assim. Você tem que ver uma coisa que reflita, e alguma coisa que traga o pai, faça um encontro de geração, como o futebol. Por que o futebol vence o atletismo, vence o basquete às vezes em público, né? Porque o avô gosta do futebol, o pai gosta do futebol, o garoto gosta do futebol. E hoje em dia as meninas também gostam. O que eu falo muito do atletismo, né? Assim, o atletismo perde valores. Se o Zequinha, se o Joaquim, se o Robson Caetano fossem convidados para medalhar as pessoas em cada competição, o avô, o pai, iria lá. Ah, eu quero pegar um autógrafo do Zequinha, porque eu nunca tive a oportunidade de ver. E com isso o filho estaria lá, o filho ia gostar do atletismo e ia fazer a transição. Se fala muito isso do teatro. O teatro digestivo, ele faz uma peça só voltada para a criança, igual aqueles Teletubbies, aquelas coisas assim. Joga a criança lá dentro, os pais saem e vão tomar cerveja, aí pega a criança. E a CITEG e o Motim trabalhava diferente. Você tem que fazer uma obra que congrega a família. A família vai lá porque vai passar uma tarde juntas. E esse era a amálgama do Motim. Foi isso que nós acabamos ganhando o Mambembe, inclusive por essas reflexões todas. Bom, e por último, Histórias de Iaiá, né? Histórias de Iaiá uma animação, é uma série de 3 episódios de animação, que me foi presenteada em Serra Leoa. Essa personagem, eu conheci ela em Serra Leoa. Ela é uma personagem histórica do povo negro. Iaiá era uma menina contada pelas anciãs que entrou num navio negreiro e ela morre de tristeza no meio do oceano, ela não chega ao Brasil. E então as crianças, quando eram capturadas, principalmente naquela região, elas lembravam da história de Iaiá, por isso que tem o cemitério dos Pretos Novos no Rio de Janeiro. As crianças chegavam mortas, elas morriam de tristeza. E, como eu sou brasileiro, sobrevivente, eu sou sobrevivente dessa travessia. Todos nós que estamos aqui somos sobreviventes, então nós temos que entender que nós temos que vangloriar essa sobrevivência. E eu peguei a Iemanjá, que é a dona do Ori, dona da cabeça, a mãe dos peixes. Então, ela salva essa menina, e essa menina tem que trazer a história do povo negro, tanto de lá quanto de cá, e juntar essas duas histórias. Ela tem que juntar essas duas meia-luas para essa sobrevivência futura. Agora nós estamos terminando de produzir as Candances. E a última Candance que Iaiá encontra é Marielle Franco. Ela fala com Marielle, pequena, menina, e ela poderia se transformar numa rainha e tal. E termina nossa animação com a Marielle adulta. Uau, isso então, é fantástico, hein? Tem alguma coisa desse trabalho teu que está inserido no documentário Sankofa? Não é Sim, isso? o pessoal fez, sim. E nós estamos, o pessoal que queira ver o primeiro episódio, a Concha, está na To Display. Está na To Display, que é uma player que já teve na Look, SP Filmes, e aí agora está na To Display. Aí pode ver, tá tranquilo. Depois a gente põe o link aqui na descrição do vídeo para que as pessoas possam estar acessando e ver, porque é muito interessante isso que você está falando. E esse trabalho em si. Não, isso é bem legal porque é uma visão diferente, né, da questão do teatro, de identificar, colocar a família junto, isso é bem legal. E pensando um pouco além, né, caso você fosse secretário, vamos pensar que é uma situação hipotética, se fosse secretário de educação, como você traria o esporte e as artes na educação como base de formação humana? As duas trabalhariam juntas, como foi feito no CIEP. Eu trabalhei muito tempo na equipe central do CIEP e o dia da educação física era o dia da animação cultural.
Você imagina que você tem um grupo, uma turma, que roda, né, a quadra, o teatro, e naquele dia eles têm um momento de liberdade, né? Eles não Ma- precisam ficar sentados nas cadeiras amarrados, eles se soltam, eles podem ter essa libertação, recitar. Tanto que uma das coisas mais interessantes é o basquete de rua, que botou o hip hop para dentro do basquete de rua. A galera escuta mesmo o hip hop, né? O hip hop lá e tá jogando e faz no ritmo. O futebol freestyle. Eu acho que tem que criar um atletismo freestyle aí, né? Que o cara tem que pular a barreira ao ritmo da música. Tem que criar. A galera preta é criativa. Bota a galera que eles vão criar alguma coisa, entendeu? Mas, assim, aproveitando essa pergunta aí, vamos dizer assim, ele disse na condição de secretário, como é que você introduziria isso dentro de uma rede? Ou seja, como é que você cuidaria disso? Embora você já tenha essa experiência aí do CIEPS, que é um grande exemplo que a gente tem, porém pouca gente o conhece nos dias de hoje. A Marta Suplicy tentou copiar, não como deveria, mas ela construiu os céus em São Paulo, mas ainda não é como é a ideia original que o Brizola teve quando foi construído o CIEPS, junto com o Darcy Ribeiro, com todo esse pessoal, e que você está descrevendo aí também fez parte disso. O Estado poderia fazer horários circulares, né? Eu acho que o aluno ele poderia começar. Você tem que trabalhar a circularidade. O aluno tem um amanhecer, né? Assim, eu estou pensando já na escola de 8 horas, né? Assim, horário integral. Ele tem que amanhecer dentro de uma atividade, e eu acho que de preferência uma atividade que o corpo se liberte. E o professor de arte tem que trazer o professor de educação física para dentro da criação artística dele. A grande maioria dos professores de educação física fizeram folclore, fizeram outras coisas dentro da faculdade. Exatamente, atividade circense, etc e tal. E às vezes um professor de arte como professor de educação física, eles têm um certo preconceito um com o outro. Mas não, o professor de arte também tem as aulas de corpo dentro da atividade artística. E faz atividade de corpo. Então, se você juntar os dois no mesmo momento, junta ali, vamos trabalhar junto, vamos criar junto, vamos botar uma escola de 500 alunos com macro espetáculo com 500 alunos. Olha a educação física aí. Vamos usar a quadra, vamos usar a atividade corporal que a educação física possa produzir. Eu já imagino assim, vamos montar uma Marcha dos Soldados de Rainha Zinga. Aí você pega um pouco do aluno, bota uma capoeira, mesmo que na época não tinha capoeira, mas você traz a capoeira para aquele processo. Você bota os alunos numa competição de quem levava as cartas mais rápido, porque tinha os corredores que levavam as cartas. Você trabalha os saltos, né? Porque você tinha os soldados que saltavam por cima das lanças, e aí você tem os saltos, você tem milhões de coisas. Eu tive a oportunidade de ver um quadro no Zimbábue, que assim, eu vi uma Olimpíada, era uma guerra, era um quadro, um ar fresco, e ali era uma Olimpíada, o cara saltava por cima da lança, o outro corria em volta, assim, eu imaginei aquilo tudo movimentando. Se eu pudesse animar aquilo ali, já dava para fazer um baita processo. E ali, para você fazer uma obra dessa, você precisa de ter as duas unidades. A unidade corporal, que o professor de educação física domina, junto com a unidade artística. E aí você, explode, né? Uau! Fantástico. Esse seria. Essa ideia. Porra, essa é por aí que a gente quer trilhar e criar, vamos dizer assim, criar um mugunzá aí para a gente fazer essa coisa acontecer, porque esse prato é bom. Se eu fosse secretário, eu faria todos esses desafios aos professores. Eu ia dizer assim, olha, professor de arte, professor de educação física, no final da Olimpíada Escolar tem que ter um mega espetáculo. Divino.
Aí o professor de educação física ia dar medalha para a turma que fizesse um mega espetáculo. Pronto, botava todo mundo junto. Cada um, feira de ciência no horário, Olimpíada no outro, trabalho de arte no outro. A escola se separa quando pode juntar tudo, entendeu? Fantástico. Reinaldo, no mercado de trabalho, atualmente tem se falado muito sobre soft skills, as palavras aí que está se usando direto. A gente já teve aqui no canal psicólogo, coaches, tivemos até uma psiquiatra que era especialista em psiquiatria infantil e ela fala muito da importância que a fisiologia humana necessita de estímulos, porque ela foi construída para esse processo, receber estímulos. E, de acordo com essas informações, a gente queria saber de você. Se o corpo humano precisa de estímulos para se desenvolver, como a gente tem essa exigência do mercado, principalmente sobre criatividade, se o elemento que ajuda nesse quesito, que é o estudo e a prática artística, ela tem sido negligenciada há décadas no nosso país. E a outra pergunta que tem aqui para você é se as artes são tão essenciais para o desenvolvimento humano, como você vê o desenvolvimento artístico no nosso país na atualidade? Nós temos que entender que o problema do Brasil foi estudado por Marcuse, tá? Herbert Marcuse, quando ele fala do Exército de Reposição Industrial. O nosso maior movimento cultural, nós pretos, ele é o jongo. E o jongo era tocado no meio do canavial. Então o cara parava de tocar e ia comer, parava de cortar cana e ia comer, então ele tocava o tambor ali, ajoelhado no meio do canavial. Então, assim, a sociedade brasileira, ela não faz com que o oriundo da operariado tenha esse tipo de reflexão, porque se ele começar a refletir, ele começar a ser mais liberto internamente, falar, assim, o Carnaval do Rio mostrou a imagem do Exu. O Exu, ele é tão liberto, que ele não cabe no mundo, ele fica, né, aquela cena dele tentar entrar no mundo, ele não consegue entrar no mundo, porque ele tem tanta liberdade que ele não consegue entrar no reino de Aie. É o único orixá que, assim, teoricamente, ele não entraria no reino de Aie. Aí ele tem que criar outras caras para poder entrar, porque ele é tão liberto que a Terra tem tanto conceito, né? E assim, e o Brasil é assim, o Brasil cria os departamentos. Se você vem da zona leste de São Paulo, você só vai até certo ponto, você está até certo ponto. Essa revolução do Brasil ter as classes operárias chegarem à universidade é uma coisa muito nova. Nós não temos 30 anos, nós não temos 20 anos disso. Então, isso é muito perigoso quando você volta, faz um retrocesso e começa a trabalhar a exclusão dessas pessoas, né? Então, assim, nós temos que entender que a arte, o esporte, por isso que dizem, né? Jogador de futebol e pagodeiro tem uma vida fácil, né? Jogador de futebol e pagodeiro tem vida fácil. Não, ele não tem vida fácil, ele tem que treinar, ele tem que estudar, ele tem que tocar, ele tem que afinar o instrumento, ele tem que comprar o instrumento, ele tem que entender do instrumento, o outro tem que treinar. E aí, que vida fácil é essa? Não entendo que vida fácil. Eu até digo, quem tem vida fácil é o bancário e o operário. Ele não carrega o trabalho para casa. Eles não carregam o trabalho para casa. Mas são chicoteados ainda porque a chibata não acabou. A chibata não acabou. Então, se você... eu aconselho todo mundo a assistir a Missa dos Quilombos, que está no YouTube, e eles fazem uma mescla, a companhia Ensaio Aberto fez a Missa dos Quilombos, está no YouTube, e eles transformam a Missa dos Quilombos na missa operária. Então, a dor do negro escravizado, ela continua no operário. Quando tem greve de ônibus, o patrão pega o telefone e diz assim: ô fulano, você tem que dar um jeito de chegar aqui.
Aí, quando tem corte, quando a empresa começa a dar prejuízo, o operariado vai todo embora, né? Porque ele sabe que tem uma mão de obra industrial de reposição querendo ganhar menos do que o cara que está trabalhando. A dispensa da classe operária é muito mais rápido. Então, o país produz muita classe operária, o Brasil, ele produz uma classe operária muito grande para repor a indústria. Então, para baixar o custo da indústria, eles fazem formação de operariado nas classes mais pobres. Então, assim, o cara não tem sonhos além disso. Isso é muito complicado, porque você não consegue ver e você vai olhar e vai dizer assim, é pouco, mas é certo. Se o cara disser para você, vou baixar R$100 do teu salário, o cara faz assim com a cabeça, porque pelo menos ele vai ficar com R$1.000. A gente tem que entender isso, né? É esse tranco que nós temos que dar. E aí, quando o aluno, quando o jovem se descobre rapper, e ele descobre que o mundo é outra coisa, ele descobre que ele pode liderar um grupo de jovens e que ele é empreendedor dele mesmo, ele é outra coisa, ele vai para um outro lugar. É a mesma coisa, né? Eu comecei a fazer atletismo no Botafogo, com a Sônia R7 e o Robson fazia. E aí você já viu o destaque do Robson, né? O Robson Caetano já era uma liderança com 13, 12 anos. Era um atleta já com 13, 12 anos. Então, assim, você tem que entender que é esse o mundo. Mas nós não estamos fazendo um mundo de Pelés, de Robson, de etc. Nós queremos que essa educação libertária, conceitual de um corpo livre, caia para todos. Até aqueles que não sabem nem correr, nem saltar, que saltem, que corram. Mas esse talvez não seja o problema, porque nem todo mundo tem a capacidade dessa autopercepção, né? Dessa habilidade autoempreendedora. Às vezes ele precisa desse estímulo, ou seja, da cultura, do esporte, da educação, para ele se entender qual que é o papel dele perante a sociedade, até para ele falar, não, é isso aqui que eu vou trilhar, é por esse caminho que eu vou seguir. E muitas vezes esse caminho, esse estímulo é bloqueado, né? E é onde começa o problema, né? Eu vi uma entrevista hoje do John Textor, do empreendedor do Botafogo, falando do frango que o garoto tomou no jogo de ontem. Aí o repórter estava falando, você vai comprar um novo goleiro. Eu não vou comprar goleiro nenhum. Meus goleiros são Gatito Fernandes, o Douglas e o outro. Mas ele falhou. Ele disse assim, o problema da imprensa brasileira é síndrome Barbosa. Vocês, em 1950, tinham o melhor goleiro do mundo, ele tomou um gol e vocês acabaram com a vida dele. Só porque ele era preto. Você tem que ouvir um americano branco investir no Brasil, falar isso na cara de um jornalista do Sport TV. Pô! Uau. É bom, né? É bom ter alguém falando. Porque se você fala, o pessoal acha que você é o rebelde. Agora, quando vem alguém que, inclusive, é o dono do cascalho, os caras. Mas vamos aí. O Reinaldo, né? Utilizando aí dos dados sobre o estímulo da criatividade, depende do estímulo das artes, o aprendizado depende da coordenação neuromotora fina. Essa que quem provê é a prática esportiva. Avaliando essas condições essenciais dentro do aspecto político que estamos vivendo hoje, certo? Eu tenho 3 perguntas para fazer para você. Primeiro é o seguinte, como você enxerga o veto da lei Paulo Gustavo, apoiado pelos Ministérios da Economia, Ministério do Turismo e Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos? Essa é uma. Segunda, em tua visão, como cidadão, como você fomentaria o desenvolvimento do segmento cultura para que ele fosse ainda mais expressivo na economia nacional, já que este setor representa 2,67% do PIB brasileiro. Terceira e última, em tua opinião,
caso o esporte e a cultura fossem inseridos dentro da escola, quantos milhares de potenciais de talentos teriam contato, né, com alguma contato e com alguma oportunidade de carreira, seja no esporte ou na cultura, se tanto o esporte como a cultura fossem inseridos dentro da escola. A Lei Paulo Gustavo, né? Vamos lá, né? Eu fico por conta quando o mundo todo discute o quanto a cultura salvou as pessoas. Eu mesmo fiz trabalho online, né? De debate, criei várias lives e estou agora começando a direção de um espetáculo que vai ser online, disponibilizei meus vídeos todos. Então, assim, se você pensar que a Lei Paulo Gustavo salvou o seu João, lá do Acre, que faz cesta, a Lei Aldir Blanc, que foi anterior, né? Salvou o seu João de morrer de fome, porque ele só vendia cesta, o cara não ia comprar cesta, ele é artista, como é que ele ia viver? Os caras só sabem falar da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, de quem tem dinheiro. Só que Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, essa galera não viveu da Lei Paulo Gustavo nem da Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc, ela deu um salário mínimo até 100 mil reais. Então, o cara que ganhou um salário mínimo salvou-se da fome. Esse artista que amanhã, se você tiver um fomento, se você tiver mais artes abertas, como está abrindo, você precisa do artista. Aonde que, se não tivesse a Lei Aldir Blanc, anterior da Paulo Gustavo, essas escolas de samba iam ter tantos artistas vivos e trabalhando. Nós não teríamos essa maravilha desse carnaval. Porque se a escola bota o dinheiro, bota o equipamento, tem a mão humana para transformar, tem um artesão. Essa coisa do manuseio fino, de colar, de pintar, de fazer, assim como a educação física fala, do jeito que o cara se porta, se coloca dentro desse processo. Então, assim, eu acho um erro atroz a presidência vetar a lei ao Paulo Gustavo, e moralizante, pior, é que eles criaram o seguinte: eles pegaram algumas leis da Aldir Blanc e disseram que você tinha que dizer exatamente o que eles queriam. Não deram liberdade para a arte falar. E se você dissesse que ia falar de periferia, você não ganhava. E esse Ministério da Mulher e tal, que deveria pensar que as maiores líderes familiares, cabeça de família, são as artesãs, são essas mulheres, né, que a gente conhece, que faz um paninho de prato, que faz uma coisa, que são artistas, receberiam a Lei Paulo Gustavo e sustentariam as suas famílias. Os 2,3% do PIB do Brasil, ele já chegou a 5%. Na época do ministro Gil, nós chegamos a quase 5%. Uma vez eu estava conversando com o Edno sobre isso, aí depois eu fui procurar, deu 4,5%, Edno. Deu 4,5%. Então, mas eu vejo aqui, até nessa pergunta aqui, abrindo um parênteses aí, porque assim, esses ministérios que foram citados aí, eles estão intrinsecamente ligados ao movimento da cultura, porque você está falando de Ministério da Economia, porque todo o dinheiro que é investido por uma política pública, ele volta através de imposto. Por quê? Todo mundo que recebe não tem lucro. Essas pessoas gastam no consumo, e tudo que nós temos de consumo no país tem imposto. Então, é estupidez quando você vê esse tipo de medida, né? Porque você está tirando uma coisa que, vamos dizer, seria a roda que faz tudo isso girar. Até também o Ministério do Turismo. Quantas pessoas foram para o Rio de Janeiro, seja do mundo inteiro, ou seja de outras localidades do Brasil, para poder acompanhar o Carnaval, entre outros eventos que possam ter, sejam eles esportivos, sejam eles culturais, manifestações culturais, que podem ser espalhados no Brasil inteiro, como pessoas que vêm de cidadezinhas pequenas para acompanharem shows, grandes espetáculos.
Esse ponto que assim, para mim, seria o mais incrível. É um Você tiro no ter... pé. É um tiro no pé, Edno. É você dizer que a cultura não move, é dizer que a cultura não tem esse lugar, esse respiro, essa dignidade. Eu, para montar uma peça, eu posso ter um elenco de 6 pessoas, mas eu envolvo mais de 20 pessoas. Desde a senhorinha que vai lá e nos ajuda na faxina, que faz o lanche, o segurança do nosso espaço, o cara que vai fazer cenografia, o cara do Uber que leva uma atriz que chegou atrasada. Então, quer dizer, você envolve uma cadeia produtiva fantástica. Ninguém bota o dinheiro no bolso e vai para Miami, né? É diferente de outras áreas, né? Assim, quando você fala no fomento à cultura, o fomento tem que ser direto. Eu acho que a nossa lei de incentivo ela é errada. Você botar a marca do cara e o cara descontar imposto de renda. Não. O governo já sabe quanto ele vai renunciar do imposto. Ele vai pegar esse dinheiro e vai botar direto na cultura ou direto no esporte. Ponto e acabou. Porque senão você fica trabalhando 2 vezes. Você trabalha para o governo, que já fez a renúncia fiscal, mais a empresa que bota o anúncio. A empresa que bota o anúncio, se você entregou a carta de incentivo ou esportivo ou cultural, o cara vai lá e só bota o dinheiro que está na carta, ele não bota além. São poucos os patrocinadores que sentam com vocês e dizem, não, agora eu vou fazer aqui um negócio, vou fazer um jantar, vou fazer um não sei o quê e tal. O resto só bota o que está lá. Então, o incentivo brasileiro tinha que ser igual na Europa. Patrocínio é uma coisa, quando eu vou botar minha marca, e incentivo fiscal do governo é outra, só tem a marca do governo, ponto, e acabou. E aí nós teríamos um montante muito maior, porque em vez de ser só aqueles seletos escolhidos pelas empresas, você daria para todo mundo. E quando você fala da arte e o esporte dentro de uma rede, quanto a gente salvaria? A gente salvaria a rede toda. Eu acho que a gente salvaria a rede toda. Hoje, o aluno da rede pública, ele se perde. A grande maioria não termina o 8º ano. Então, nós temos que pensar, nós temos que salvar 2 gerações ainda. Além dessa da pandemia, temos que salvar mais 2. Esse é um negócio importante. Eu não sei se muita gente consegue enxergar isso, dessa evasão que a gente tem, e que quem mais é prejudicado nesse processo somos nós, o povo preto, porque somos maioria e dependemos do ensino público. Sim. Essa é a grande potência. A nossa fortaleza é onde a gente perde mais. Nesse aluno, nessa massa. Nessa massa, nós precisamos ter uma revolução cultural no Brasil. É uma revolução educacional e cultural. O Darcy falava muito isso. Precisamos revolucionar os modos de aprender, os modos de lidar com a aprendizagem. E aí você vai revolucionar toda a construção. O Brasil precisa de uma revolução geral. Senão vou dizer que eu sou comunista. Vou falar que nem o Dom Helder Câmara. Vai dizer que eu sou comunista, né? Então... Mas vamos lá. Para a gente dar seguimento aqui, Reinaldo. Aqui dentro dos Estados Unidos, existem vários atletas que são engajados com questões sociopolíticas, como Muhammad Ali, Kareem Abdul-Jabbar e tantos outros exemplos. E também alguns artistas, né, que acabam se envolvendo com essas questões sociopolíticas, como a Oprah Winfrey, Angelina Jolie, Madonna e outros. Na tua visão e tua percepção, o que falta para que a gente tenha esse mesmo tipo de atitude dos artistas e dos atletas brasileiros, para que eles também se envolvam mais com essas causas sociopolíticas, socioeconômicas? A gente vê muito pouca participação, né, direta, né, dos artistas, dos atletas. Aqui nos Estados Unidos, os atletas eles vão muito para as próprias comunidades, né, da onde eles saíram, eles têm uma consciência de identidade, né?
de trazer algo de volta para aquele entorno. E aí também tem, por exemplo, Sammy Davis, Barry Gordon Jr., Jackie Robinson foram, Spike Lee ainda é um exemplo vivo de uma capacidade de resiliência indescritível. E o que falta para termos mais esse tipo de pessoas com essa habilidade no Brasil? Olha, o Brasil é uma questão de identidade, né? Nós ainda vivemos o processo do início da libertação da escravatura. Você acende, você esquece de onde você veio. Você apaga a tua história anterior. Eu acho que nós já começamos a ter uma geração de jovens que estão fazendo fluxo de retorno, de montar seus centros. Você vê o próprio Lázaro e outros criando centros na Bahia, o Wagner Moura. Você já tem muito mais engajamento. Nós tivemos um engajamento de uma arte classe média na época da ditadura militar. Hoje você já tem uma arte mais popular, porque processos como Nós do Morro, Teatro da Quebrada em São Paulo, o jovem da comunidade está indo para lá. Depois ele começa a pensar que ele pode voltar para lá onde ele aprendeu e ajudar o professor lá do subúrbio ou da periferia a dar outras aulas, né? Ele pode doar um dinheiro. Hoje tem a APAN, a Associação dos Produtores Audiovisuais Negros, que eu faço parte, que trabalha isso, constrói esse local. Você tem o pessoal do Cine Black, do Teatro Black, que faz isso. Então, assim, antes isso era só o espaço da dança, né? A dança voltava muito para o subúrbio, ela voltava de onde veio, e hoje o teatro, o cinema, a própria televisão, e eu vejo no esporte uma pequena parcela, mas uma parcela muito importante, de atletas líderes voltando para olhar para onde veio. Tudo começou com o Cafu. Tudo começou com o Cafu na Copa de 2002, falar de onde veio. E aí foi um montante de gente falando, Adriano, e aí ninguém mais calou a galera, entendeu? Entendi. E assim, acho que Então, hoje em dia, dentro da tua opinião, o problema é falta de identidade. identidade, porque existe uma questão do consumo. O Roberto Carlos precisou ir à Espanha para tomar um tapa na cara do Zidane, assim, entre aspas. O Zidane perguntou ao Roberto Carlos, saiu no jornal na época, como é que era a pobreza no Brasil. O Roberto Carlos disse que não sabia, não sei o que, tal. Ele foi criado dentro de uma usina de cana, o Zidane só anotando, né? Aquela coisa do argelino, né? Aí o Zidane virou para ele, esse relógio que está no pulso, no seu pulso, pagaria quantos dias de comida para os outros agricultores de onde você veio? Ele estava com Rolex, né? O Roberto Carlos disse que não sabia. Aí o Zidane já tinha o cálculo na mão, no papel, virou e disse que pagaria 1.000 refeições, pagaria refeições durante 5 anos para 1.000 agricultores, em qualquer lugar do mundo. Então, mas Isso esse tipo de consciência a gente não tem aqui no Brasil, não né? tem. Não tem. Você tem o Lewis Hamilton obrigando a Mercedes a contratar negros. Aí já tem um pessoal na Alemanha dizendo que os negros que foram contratados foi que deu problema na Mercedes. Aí ele disse que não é isso. Assim, o próprio diretor da Mercedes, que os caras são os mais capazes. Eles não acertaram o carro, isso é tecnológico, né? Mas hoje a Mercedes tem 30% de funcionários negros imigrantes na Europa. Uhum. Isso é uma coisa inédita em toda a história do automobilismo alemão. Sim. E da Fórmula 1, porque o Hamilton ele é um revolucionário dentro da Fórmula 1. Primeiro piloto. Sim. Ele agora quer fazer um cara lá, ele está bancando os jovens pretos, ele está vindo na Rocinha em novembro.
o primeiro autódromo brasileiro de Fórmula 1 foi o Trampolim do Diabo, que passava na Rocinha, e ele quer conhecer a Rocinha e viu uma foto dos garotos brincando de rolimã, ele quer brincar de rolimã, né, de carrinho, bota a bilha, né, bota aquele rolimã, ele quer descer com os meninos ali, vai ser uma coisa maluca, né? Imagina, Lewis Hamilton na Rocinha, vai ser pior do que... É que tem muita coisa, a gente acho que até vai chegar nessa... Eu vou deixar para o momento certo. Vai lá, toca aí. Bom, Reinaldo, é muito legal ver a sua visão, e voltando um pouco à questão anterior, para quem não sabe, o Reinaldo fez inúmeros espetáculos, sejam da cultura afro-mundial e também mais focado em especial a cultura afro-brasileira. A gente falou lá da lei Paulo Gustavo, só para o pessoal ter uma noção, o Brasil possui 52% de mulheres, e desse percentual, 45% é elas que levam a comida para o lar, elas que são as pessoas que mantêm os lares. Como é que você entende o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos defender e sugerir esse veto? Já que, como você mesmo comentou, muitas delas vendem a sua arte, muitas delas trabalham com a sua arte, mas as pessoas que estão na liderança desses ministérios não enxergam isso. Porque as pessoas não são técnicos da pasta, elas não entendem o que é isso. A ministra, ela não sabe o que é uma mulher ter que trabalhar de sol a sol, e quando ela pega um emprego de artesã, ela conseguir ter algo, né? Eu lembro quando pequeno, né, assim, minha mãe fazia bolo. E quando fazia, recebia aquele dinheiro do bolo, a gente ia no mercado, comprava as coisas, né? E tinha os presentes, né? Porque fez para uma festa, normalmente tinha muito mais dinheiro, né? E o trabalho do dia a dia delas, aquele dinheiro entrava e dava aquele sorriso, né? Então saía para passear, ia para a Quinta da Boa Vista, trabalhou um sábado inteiro fazendo bolo, tão cansadas, mas domingo ia fazer piquenique com os filhos, né? Eu acho que a gente tem que pensar que essa mulher é a condutora, porque meu pai se separou da minha mãe, eu era muito novo. Então, eu fiquei criado e monitorado, sustentado por vó e mãe, né? Essa história toda. Então, a gente tem essas relações. E eu acho que a ministra que tinha que mais defender a Lei Aldir Blanc é a que mais questiona. Porque ela não consegue. E aí é uma parcela, é um olhar. Eu vou falar, vocês já falaram, como é que conscientizar? O povo brasileiro tem que conscientizar que ele é o maior povo artístico do planeta. E é a arte dele que faz o cara catar latinha. É a arte dele que faz o cara dirigir o Uber. É a arte dele que faz o cara limpar, trocar, fazer grafite. Aí o garçom que serve no bar, é o cara que abre uma birosca, é o cara que constrói um bar, é o pai de santo, é a mãe de santo, é o padre da igreja. Então você envolve a arte em tudo isso. O Brasil é esse monstro artístico. É a maior potência artística criada em toda a história do planeta. Nós somos um grande celeiro artístico, cultural, ideológico aqui dentro. Só não trabalhamos isso porque toda vez que isso se manifesta e eclode, como foi alguns anos atrás, você tem que criar algum lugar que suplante isso, que apague. E como é que a gente desperta isso? Olha, o leão já está em pé, né? O leão está em pé. A galera está na rua. Cada esquina tem um slam, cada esquina tem um hip hop. O basquete de rua tem mais adeptos de basquete do que o basquete de quadra, o basquete de clube, né? E você que é de basquete, você deve saber disso, tá uma loucura, né? Se você pegar, já está se dizendo que os clubes estão tentando. O garoto não quer sair do basquete de rua. Ele quer continuar lá, tem o hip hop, tem a descontração, tem a parte que ele é artista. E quando ele vai para o basquete... E tem a questão da identificação mesmo, né? Porque sim. O cara se identifica com a cultura, com o ambiente, com a música, com tudo aquilo que está envolvido. E muitas vezes você vai para um clube que é um clube branco,
tradição branca e você é um jogador. E é aí que você começa, né? O fenômeno no Rio é o fenômeno dos piscinões e as piscinas de CIEP. Depois de 94, 94 até 98, que as piscinas de CIEP se tiveram, nós tivemos um incremento de nadadores negros fantásticos, né? Homens, mulheres, e as raias dentro dos piscinões, né? Que são montados na Baía de Guanabara, com água filtrada e tal. E se esse processo se alastra, vai para o interior e tal, nós teríamos muito mais negros e mulatos do que tem. Imagina o cara chegar no Pinheiros como garoto da ginástica olímpica, né? Chegou lá e o cara, não vou treinar com preto. Cadê o legado da Olimpíada para dividir entre as escolas, né? Pegar esses equipamentos, bota um plinto, bota um cavalo, bota um trampolim. Para cada evento, eu sempre digo, nós perdemos um tempo enorme. Se você pegar para cada Rock in Rio, produzir instrumentos e coisas para botar nas escolas. Para cada escola de samba, separar um material e doar para as escolas fazerem artes plásticas. Para cada campeonato, um jogo de futebol hoje usa 6 bolas, só naquele jogo. Pega essas 6 bolas, dá para uma escola mais perto. Um jogo de basquete da Superliga de Basquete, eles usam 4 bolas de basquete. Dá para os caras. O atleta de basquete é chato, só usa no jogo. O atleta de futebol é chato, só usa um jogo. O de vôlei é chato, só usa no jogo. Pega esse material e doa. Aí você devolve para o clube, que tem patrocínio, que recebe o material da marca, para ficar treinando com aquele material. Não, dá. Eu estou falando mínimo, né? Coisas mínimas. Assim como, se você pega a cada grupo que ganhar, a cada produção que ganhar a Lei Paulo Gustavo, ele tem que fazer um projeto de reposição social, dar aula numa comunidade, fazer uma palestra, doar o seu material excedente, se ele tem um som mais velho, doar esse som mais velho, ficar com um som mais novo. Eu acho que é por aí, é um processo comunista, né? É um processo comunista, né? De comunitário, de ser. E é aí que você atinge toda a rede, é aí que você muda a esfera de fomento, Zequinha. Você mudar a esfera de fomento é essa, você pega o dinheiro do governo entra, eu também tenho que fazer um trabalho social. Aí vamos ter teatro em todas as comunidades. Reinaldo, dando sequência aí nessa pauta um pouco mais econômica e de turismo aí, em 2016, o Brasil se tornou o terceiro maior produtor de musicais do mundo. Se a gente tivesse uma estrutura de formação em artística e esportiva dentro da escola, como a gente já citou aqui inúmeras vezes, será que o Brasil seria realmente o terceiro maior produtor de musicais do mundo? Nós não somos o terceiro, já falei, nós somos o primeiro. Bom, de acordo com o ranking que foi passado em 2000... Não, mas o ranking foi feito por brancos do New York Times, que não conseguem ver. Nós dançamos e cantamos do Oiapoque ao Chuí. Entendido. Não tem uma manifestação num calendário de 365 dias que não tem dança e canto. Então, nós somos o primeiro. Nós temos hoje 250 milhões de habitantes. Pelo menos 200 milhões dançam e cantam o ano todo. Mas você não acha que isso entra muito na questão de quem conta a história? Por isso que a gente é o terceiro? Sim. Se você olhar esteticamente, me cita um estado. Qualquer estado. Macapá. Macapá. Você tem ali o pássaro de Macapá. O pássaro envolve... eles têm pássaro verde, pássaro azul, pássaro rosa, pássaro cinza. O pássaro, ele envolve cultura negra e cultura indígena, que são dos quilombos de Acobá, Acaçá e Assatá, que eles tinham a referência dos pássaros africanos e fazem a dança dos pássaros. Então o cara tem que dançar
Se eu sou pássaro, meu filho vai ser pássaro, meu neto vai ser pássaro. Então ele tem que ter o movimento dos pássaros. Ele tem que assoviar, ele tem que cantar. Aí tem a música que é tocada com flauta, com flautim, com tambor. E assim, você tem o ano todo o movimento dos pássaros do Macapá. E aí, pegando esse apanhado do jeito que você fala, como que a gente poderia transformar isso realmente, né? Já que existe uma questão de dialética de quem escreve, quem conta a história e cria esse ranking, como que a gente poderia explodir de fato para sermos essa potência que você citou, que a gente tem tudo para ser, mas com o reconhecimento global de toda essa cultura que a gente tem dentro do país? Mídia alternativa. Nós temos que escrever a nossa própria história. Eu escrevi um livro junto com a UF e com o Observatório de Favelas, não era, o SEASM ainda, e com o patrocínio da Funarte, que era Arte no Trabalho, Trabalho na Arte. Ali nós identificamos 15 estados e 15 movimentos artísticos sociais. Eu fiquei com a parte de estética. E aí eu comecei a trabalhar, primeiramente você vai com um olhar de fazer uma estética bongartiana, clássica, você vai ter que fazer uma outra estética, porque o cara bota a listra, bota o estampado, bota a pintura borrada. Eu acho que nós temos que escrever a nossa própria história. Nós temos que construir o nosso próprio caminho, nossa própria junção. E é isso que no Brasil está faltando. A gente ter domínio dos meios de produção, a comunidade, a produção comunitária, a distribuição e a divulgação. Nós temos que dominar isso. A internet está aí, se pegar todos os canais e juntar, se pegar os 5.700 pontos de cultura, todos têm material de audiovisual. E é essa a revolução. Por isso que eles brecaram a lei Paulo Gustavo. No ano eleitoral, você tendo essa potência toda, todo esse diálogo, toda essa rede, toda essa possibilidade, por que eu vou dar armas a esses caras? Eu não vou me matar, né? Beleza, então. Bom, Reinaldo, a gente vem conversando aqui e o intuito do nosso canal, como sempre falou, é educar, entreter, informar, criar uma massa crítica. É o que uma das coisas que a gente tem muito, porque a gente vê que essa questão educacional no Brasil ainda é um pouco... ela não é o foco, né? Infelizmente, ainda somos um país de baixa escolaridade. Em todas as pesquisas realizadas, é unânime dizer que tem que se investir na educação e na saúde. Aí eu te pergunto da seguinte forma: como fomentar qualquer item essencial à população, que somente 8% da população brasileira, de 73%, vou tentar explicar aqui para você, 73% da população brasileira são alfabetizados. Dentro desses 73%, 92% são alfabetizados funcionais. Ou seja, somente 8% são capazes de interpretar qualquer grau de dificuldade. Essa é uma pergunta. E como você entende esta política e cultura de projetos através de ONGs, organizações não governamentais, os OCIPs, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Instituto e fundações? Zé, que você vem do Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, é. Isso. Viola de coxo. Não entendi. Da viola de coxo, né? Do siriri e cururu. Cururu, exato. Alguém ensinou o teu avô a dançar e cantar o cururu e siriri? Não, ele aprendeu porque ele era boiadeiro, né? E aprendeu vendo. Não teve mais. Ele lia? Eu vou dizer, olha, rapaz, não posso nem dizer que ele lia, não, porque o meu pai foi analfabeto, né? Meu pai não sabia ler e escrever. Então, se a nossa cultura ela passa dessa forma, ela tem uma outra forma de se comunicar, uma outra letra, uma outra letragem, um outro vocabulário. Nós temos que entender os diversos vocabulários e que eles passam de forma regional para as pessoas. O que nós precisamos é entender que esses institutos, as ONGs, muitas das vezes elas agem como um exército invasor em país estrangeiro.
elas vão chegar lá no meio do Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, ou em Ladário, que eu adoro Ladário, adoro Cuiabá, entendeu? Assim, Mato Grosso. Já ali na região do Pantanal. Vamos falar assim. Eu adoro essas cidades ali, e imagina o cara chegar ali, o cara falar, vamos dizer lá, o teu avô, porque eu faço a viola com 3 cordas, porque eu só quero tocar com 3 cordas, porque eu faço esse dissonante aqui. O cara não consegue entender, ele acha que tem que ter 6, ele acha que tem que ter 4, um sistema quaternário, ele não consegue entender como essas pessoas cantam e peiam, como fala muito lá na tua terra, peiam essa música dessa forma, como quem ensinou, quem escreveu, quem construiu, e muitas dessas músicas cantam mapas. Elas cantam mapas. As músicas africanas, todas são mapas. Eu cito sempre um exemplo. Que nós não deixamos as pessoas sobreviverem nisso. Aí o garoto novinho, com esse mapa na cabeça, com essa musicalidade, com essa coisa, toca na casa de candomblé, atabaque, o outro faz não sei o quê. Eles sabem tudo, sabem as cantigas. Aí chegam na escola, é reprovado em interpretação de texto. Como ele pode ser reprovado em interpretação de texto? Como um garoto que joga capoeira pode ser reprovado em matemática? Se ele faz todos os triângulos, todas as operações, você consegue fazer um movimento, consegue dispensar. Eu vi um menino que era filho de um mestre de capoeira ser reprovado em educação física. A nossa educação cartesiana, ela destrói. Só a questão do mapa é uma coisa, né? Na África, nós tivemos muita gente que veio do reino de Ossum para o Brasil. O reino de Ossum está atrás da represa de Assuã, que vai dar as quedas de Assuã, que vai dar o Rio Nilo. Então, eles quando vieram, muitos cantaram no ouvido de cada um assim, né? Oromimá, Oromimayo, Oromimayo, Abadoa eu. Olha o Rio Nilo. Bala Oxum, olha a corredeira do Rio. Osumiei eu, Bala Oxum, Osumiei eu, desagou no mar. Então você tem um mapa cantado na tua cabeça e você sabe voltar para casa. Isso não é uma literatura, isso não é um conhecimento, só que não é um conhecimento ocidentalizado. Por que a educação ocidental não se transforma, não se adapta, como Darcy falava? Tem que se adaptar, ela tem que se reconstruir para poder trabalhar. É que Darcy foi banido da educação brasileira, Paulo Freire foi banido da educação brasileira. Você me sentou um ponto aqui muito importante, muita gente não sabe, eu estou aqui. Aqui eles falam que é os field song. Field song é os cantos dos campos que os caras nas colheitas aqui de algodão, os escravos, né, cantavam, que originou, que eles trabalhavam, né, eles tudo no ritmo, field song, que originou várias outras linhas da música americana, do preto americano, né, o field song dos escravos, que era o ritmo de trabalho que ele cantava. E aí teve mais um grande detalhe. Esses fios do som fazia comunicação, onde o negro escapava, que ele cantava comunicação. Sim. Passava a comunicação para o outro, e quando eles entenderam, proibiram o canto. Esse canto foi proibido, não podia mais cantar, porque tinha mensagens dentro do canto para escapar, para falar, porque ele estava cantando e o cara já saiu ali, ele dava uma mensagem em forma de canto, que era os fios de som, que eles escapavam dos canaviais, escapavam das plantações de algodões, assim, e deitavam no Rio Bora e cantava. E essa mensagem, no sul dos Estados Unidos, aí tentaram começar a decifrar, que queria entender, porque ele veio de outra língua, negro, né, ele chegava aqui e não entendia, então ele começou, como eles não podiam falar, porque a língua era inglesa, eles resolveram cantar. E cantar e estava dando mensagem. E tudo no ritmo. Da tua região. Essa questão regional que você fala é bastante importante, né? Que é a região onde você acabou de falar,
que é bastante importante essa questão regional de você cantar, de você entender, de se mapear, de você saber, né? Isso é fato. Isso é uma água que... E fica difícil quando uma onda, alguém chega, ele não tem esse entendimento. E se você não descer até eles e procurar entender, fica bastante difícil. Da tua região dos Estados Unidos tem uma canção, né? Dessas do Feed Song, que eu gosto muito. Yo in the night, ai nhe nhe nhe, nhonya in the someday in the. Na realidade, se você pensar, é o mesmo movimento da barcaça. Quer dizer, de alguma forma estavam fazendo código das barcaças, né? E aí tinha as mulheres que faziam um som mais alto. Assim, eu gosto muito da nossa revolução afro, como diria Carlos Moore. Revolução Mundial Afro. Nós somos a maior população do planeta, então nós temos a nossa própria língua, né? Obrigadão. Reinaldo, bom, a gente chegou aqui na pergunta que eu ia cutucá-lo anteriormente. Nosso trabalho é unir forças esportivas culturais para contribuirmos com o melhor desenvolvimento de nosso país e diminuirmos drasticamente todos os males mais evidentes em nossa sociedade. Por isso, gostaria de saber de ti como podemos unir forças para ser parceiros nos trabalhos juntos nesse movimento pró-educação. Sim, essa é a minha pergunta. Como que a gente consegue unir forças? Porque o que eu ia comentar anteriormente é que, assim, né? A gente sempre precisa, às vezes, de um exemplo ou uma pessoa que atingiu uma posição, seja ela dentro do esporte ou da cultura, para que seja um porta-voz, e aí sim as outras coisas vão acontecendo. Mas, por exemplo, a gente iniciou esse canal, o Zequinha é o maior exponente que a gente tem aqui dentro do nosso canal, mas cada um dessas pessoas que estão aqui tem sua importância, né? E a gente entendeu que isso aqui, de repente, é uma forma da gente levar essa informação, esse conhecimento, até, de repente, ir mais longe. Então, a gente gostaria de saber como que a gente gostaria, né, de saber como que a gente pode fazer para unir forças e fazer esse movimento pró-educação acontecer. Eu acho, Edno, assim, a gente já está fazendo, né? Eu acho que esse ano é um ano de plantar. Estamos no ano 6 de Obará. Nós estamos plantando para colher no próximo ano. No próximo ano é 7. É ano de Exu, né? Você sai de Obará para Exu. E... Interessante você fazer esse paralelo, porque eu aprendi, infelizmente, tive um pouco mais acesso e tenho procurado aprender mais aqui sobre a nossa própria cultura, né? Ainda não tão aprofundado no candomblé. Por exemplo, dentro da cultura judaica, o que nós chamamos de Exu, eles chamam de Malkut, né? Que seria o mundo de Malkut, que é aquele mundo intermediário com o mundo mais denso, que é quando você traz essa cultura toda aqui. E você está trazendo também aspectos que eles também trazem da mesma numerologia. E essa transformação, porque o próximo ano vai ser um ano de caminho, né? Um ano muito de caminho, de coisas, de movimento, né? É um ano de 7, né? A soma dos numerais dão 7. Então a gente tem que plantar muito esse ano. É um ano de plantar. E depois colher lá na frente. Nós já passamos vários anos de plantio e não aproveitamos, mas eu acho que esse ano nós temos que pensar muito qual é o que a gente quer para o país, o que a gente quer para os processos. Eu acho que esse canal está plantando e a colheita dele não vai ser agora, ele vai colher lá na frente. Eu acho que pode ser dado um pontapé inicial aí, né? Eu até falei com o Luiz Orlando, que foi ministro do Esporte, que seria maravilhoso se fossem criados institutos, falei do canal com ele,
criado o Instituto Zequinha Barbosa, o Instituto Robson Caetano, o Instituto Aida dos Santos, um instituto com vários nomes dos atletas que foram para a Olimpíada, negros. Que aí você começa a criar mini-institutos do governo, e esses mini-institutos, como o processo cubano, que o Zeca conhece bem, eles criam esses mini-institutos, o instituto passa a ter identidade. Eu acho que aí é o momento da gente transformar. Eu acho que a nossa parceria está nessa transformação. Trazer o nome do Zeca, trazer o nome de outros e construir lugares para essas reflexões. Lugares onde esses jovens vão se reflexionar. Bom, Reinaldo, a gente está aqui há pelo menos 1h30, mais ou menos, mas o tempo passa voando quando a conversa é boa, né? E tudo que é bom dura pouco. Eu queria que você deixasse aqui as suas considerações finais, pois sabemos que você deve ter um recado que vai guiar as pessoas nesse futuro que vai ter agora, que vai ser de colheita do que a gente está plantando agora. O meu recado final seria o seguinte: nós temos que pensar que nós somos totalmente responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Tirando um pouquinho de Exupéry, né, sou responsável pelo aquilo que eu cativo, eu sou responsável pelo aquilo que eu voto. Eu sou responsável pelo aquilo que eu penso, pelo aquilo que eu falo. Se eu sou misógino, se eu sou homofóbico, se eu faço uma piada, se eu faço uma piada racista, se eu faço não sei o quê, eu sou responsável pela construção de um racismo, misoginia, uma homofobia, por um culto às armas. Eu sou responsável por tudo. Ah, mas eu não sou. Porque você apoiou. E a mensagem é maior. Olhem para aqueles que estão do seu lado, principalmente aqueles que trabalham para você, o trocador do ônibus, o motorista, o cara do Uber, dê bom dia. Olhem e transformem. O mundo se transforma com bom dias. Martin Luther King, mesmo eu sendo muito Malcolm, mas eu acho que o Martin Luther King ensinou muito isso. A doçura e a sensibilização do outro é fundamental. Nós só vamos vencer esse racismo com a sensibilização do outro. E aí nós vamos partir para um novo milênio. O tal milênio que o Lewis Hamilton está falando tanto, é o milênio do negro, é o milênio do negro, é o milênio do negro. Bom, a você que esteve conosco nesse programa, não se esqueça de marcar algum amigo aqui nos comentários, dizer o que você achou dessa entrevista, e lembre-se, na próxima terça-feira temos mais um convidado, mais uma pessoa conosco. Reinaldo, muito obrigado. Espero que você tenha valido muito a pena estar aqui conosco hoje, porque para nós, tenho certeza que para nós, para a nossa audiência, foi de grande valia. Obrigado. Boa noite para todos aí. Obrigado, Reinaldo. Uma boa noite. Boa noite. Falou. Abraço. Bom, vamos finalizando a nossa entrevista de hoje. Não se esqueça, todas as vezes às 20 horas, às terças-feiras, aqui no nosso canal do YouTube e também na VRT Channel. Isso mesmo, a gente está no canal de TV aberta e TV fechada. VRT Channel, procura lá na sua TV por assinatura VRT Channel. Lembrando, nosso canal tem o apoio da VMAX Suplemento e também da TBF Consultoria e também o apoio cultural da IP Afro e da Casa 123. E você que assistiu, você que estava aqui com a gente esse tempo todo que passou voando, que nem o Zeca comentou aqui, tudo que é bom dura pouco, o que você achou da entrevista? Fez sentido para você? Deixa aqui nos comentários que a gente vai ler e vai entender melhor as suas dúvidas. Afinal, é você que constrói o canal com a gente e é nessa entrega mútua, nessas dúvidas que a gente tem aqui, tanto de nós com nossos convidados e vocês fazem com que isso cresça cada vez mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, já deixa aqui o seu like, já larga aqui seu comentário, as suas dúvidas e lembre-se, todas as vezes às 20 horas aqui no nosso canal do YouTube, no Instagram você puxa muito mais informação e também na VRT Channel. Eu sou Éder Mota, tive a presença de Edno de Souza, Zequinha Barbosa e Adriano de Souza. Até o nosso próximo programa, pessoal.